Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para falar do binómio de Newton. Então, o que é que vais aprender e o que é que deves rever para entenderes melhor esta explicação? Ficarás a conhecer a fórmula do binómio de Newton e a expressão do termo geral, que é muito importante para a componente prática, e deves já relembrar, portanto, saber conceitos relativos a monómios e polinómios, regras de operações entre potências e radicais, que serão importantes para os exercícios práticos aqui do binómio de Newton, e o triângulo de Pascal, porque vamos ver aqui uma relação entre as linhas do triângulo de Pascal e o binómio de Newton, o desenvolvimento pela fórmula do binómio de Newton. Bom, avançando então para binómio de Newton, eu começo por considerar aqui um n, pertencente a n0, e agora falando então do desenvolvimento deste binómio. Reparem que é uma potência de um binómio. Temos aqui dois monómios, o x e o y, portanto a adição de dois monómios dá um binómio que está elevado a n. Como é que podemos desenvolver em termos esta potência deste binómio? Bom, começamos com este termo, n combinação 0 a 0, x elevado a n, y elevado a 0, e agora é tudo muito intuitivo aqui neste desenvolvimento. Reparem que quando aqui o expoente é n, teremos aqui n mais 1 termos, como terão possibilidade de verificar. Então o que é que vai acontecer agora? Este valor que está aqui na combinação, o 0, será incrementado de uma unidade, sempre, até chegarmos à combinação de n a n. O expoente do x será, portanto, subtraído de uma unidade e o expoente do y será adicionado de uma unidade. Sempre assim, sucessivamente. Então, reparem, ficará n combinação 1 a 1, lá está, adicionar aqui uma unidade, subtrair uma unidade ao expoente do x e adicionar uma unidade ao expoente do y. Então, o próximo será n combinação 2 a 2, x elevado a n menos 2, y elevado a 2, até que finalmente iremos obter n combinação n a n, x elevado a 0, y elevado a n. Bom, este é então o desenvolvimento pela fórmula do binómio de Newton, é intuitivo e vamos agora falar um bocadinho dele, desde logo dizer que ele pode ser escrito de forma abreviada, portanto através de um somatório. O somatório é exatamente uma forma de escrever estas adições de forma mais simples. Reparem que ter escrita esta expressão, portanto, com todos estes termos, como eu escrevi aqui, ou escrever através do somatório, é exatamente a mesma coisa, mas utilizando o somatório escreve-se muito menos, não é? Reparem o que é que significa este somatório. Portanto, vamos começar com o p igual a 0 e, portanto, iria esta expressão substituir o p por 0. E reparem que fica aqui com este termo. Depois, mais, o somatório obriga a que se vá adicionando estas parcelas à medida que vamos substituindo o p. Portanto, substituir por 0, depois mais, e vou substituir o p por 1, e fico com este termo aqui. Depois mais, e vou substituir o p por 2, até n. Então, ter este somatório é o mesmo que ter esta expressão aqui escrita desta forma. Já agora aqui uma curiosidade de algo até que já foi estudado antes, já foi visto, mas que eu vou aqui falar novamente. Reparem o que é que acontece neste desenvolvimento se considerarmos que tanto o x como o y são iguais a 1. Portanto, x igual a 1 e y igual a 1 implica o quê neste desenvolvimento? É interessante este resultado. Reparem, eu vou substituir aqui o x e o y por 1, fica então 1 mais 1 elevado a n, que, por sua vez, seria igual. Reparem que nestes termos, se eu substituir o x e o y por 1, eu vou ficar só com as combinações, porque aqui vai dar sempre 1 elevado a qualquer coisa, 1 elevado a um número natural ou 1 elevado a 0, mas 1 elevado a 0 também dá 1. E, portanto, vou ficar sempre com isto, n combinação 0 a 0, mais n combinação 1 a 1, e por aí vai até n combinação n a n. E reparem que 1 mais 1 dá 2, 2 elevado a n é igual a n combinação 0 a 0, mais n combinação 1 a 1, mais n combinação n a n. Este resultado é então um resultado já conhecido, foi demonstrado nas propriedades das combinações, e foi depois também reforçado na aula do triângulo de Pascal, onde vimos que a soma dos elementos de uma linha, e nós podemos observar aqui os elementos de uma linha do triângulo de Pascal, é igual a 2 elevado a n, sendo n o segundo elemento que aqui está. Bom, a estas combinações aqui no desenvolvimento do binómio de Newton, reparem que podemos observar então aqui uma linha do triângulo de Pascal nestes termos, se isolarmos aqui as combinações, não é? Chamamos de coeficientes binomiais. Coeficientes binomiais são então as combinações que estão aqui em cada termo no desenvolvimento pelo binómio de Newton. Coeficientes binomiais.
E agora vou falar de uma fórmula muito importante, que é a fórmula do termo geral, principalmente na componente prática, quase em todos os exercícios se utiliza esta fórmula do termo geral. Reparem que, olhando para o que já fizemos, não é fácil concluir que qualquer termo pode ser escrito na forma n combinação p x elevado a n menos p e y elevado a p. Até olhando aqui para a expressão que está no somatório, podemos ver, e olhando para cada uma destas que temos aqui, vemos que é sempre n combinação p, x elevado a n menos p e y elevado a p. Reparem que o valor que está aqui na combinação, este p, aparece aqui no expoente do x, n menos esse p. Reparem, aqui tenho 2, n menos 2. Aqui tenho 1, n menos 1. E por aí vai. Bom, eu vou fazer aqui um exemplo para mostrar a utilidade desta fórmula. Por exemplo, esta fórmula permite trabalhar, por isso é que se chama termo geral. É uma fórmula que representa qualquer termo neste desenvolvimento. É um termo geral, portanto, dependendo deste P, não é? Então eu vou dar aqui um exemplo para mostrar a utilidade desta fórmula. Vamos supor que neste desenvolvimento aqui, x ao quadrado mais 1 sobre x, por exemplo, elevado a 12. Queríamos encontrar agora aqui o coeficiente ou o próprio termo em x ao cubo, por exemplo, ou o termo independente, é também uma pergunta muito frequente. O termo em x ao cubo, o termo em x ao quadrado, o termo independente, ou averiguar se existe ou não, tudo se faz da mesma maneira que eu vou agora aqui fazer, ok? E que maneira é essa? Reparem, eu vou então pegar na fórmula do termo geral, que é esta. Esta fórmula irá representar então qualquer termo que eu teria aqui neste desenvolvimento. Eu não vou fazer o desenvolvimento, portanto eu teria aqui 13 termos, mas isso é algo muito trabalhoso, portanto eu vou só colocar aqui uma imagem para terem a ideia que isto seria desenvolvido em vários termos. No entanto, eu vou pegar na fórmula do termo geral, que é esta, portanto 12, estou a aplicar então esta fórmula, combinação PAP, x, que o meu x é x ao quadrado, neste caso, elevado a 12 menos p. Reparem na lógica, na estratégia que eu vou aplicar, que depois podem replicar para exercícios idênticos, ok? Portanto, 12 menos p vezes o y elevado a p, ou seja, 1 sobre x elevado a p. Então, o trabalho agora é simplificar este termo geral, arrumar a casa, eu costumo chamar a isto arrumar a casa, que é colocar coeficiente parte literal. O coeficiente é o que não tem letra, é o número, e a parte literal é o que tem a variável, a letra, que neste caso é x. Então eu vou fazer aqui as propriedades das potências, eventualmente poderemos até ter exercícios com raízes aqui, neste caso há só potências. Então eu vou fazer assim, 12 combinação PAP, vou já aplicar aqui a potência da potência, fica x elevado a 2 vezes 12, 24, menos 2p, vezes 1 elevado a p sobre x elevado a p. Portanto, apliquei aqui também uma fórmula das potências, o p vai para o expoente do 1 e para o expoente do x. Agora, este 1 elevado a p, vou passar cá para trás a multiplicar, como dá 1, portanto até poderia ficar logo por aqui, mas poderia não ter aqui o 1, poderia ter 2 elevado a p ou 3 elevado a p, o que é que fazia? Colocava cá atrás, junto com a combinação, que faz parte então do coeficiente, ou seja, não tem letra, e vou juntar, portanto isto está tudo a multiplicar aqui, não é? Vou arrumar a casa aqui com o x, 24 menos 2p, a dividir por x elevado a p. Agora tenho aqui uma divisão de duas potências com a mesma base, vou, portanto, aplicar a fórmula, dou a mesma base e subtraio os expoentes, fica 24 menos 2p menos p. E isto dá, depois da casa arrumada, vamos então ter sempre esta situação, que é o coeficiente, que neste caso é 12 combinação PAP, mas não tem que ser só uma combinação, ok? Poderemos ter aqui um coeficiente que pode ter aqui outras coisas a multiplicar, dependendo do que eu tenho aqui no início. Pelo facto de aqui estar 1, aqui fica só a combinação, mas se tivesse aqui outro número diferente de 1, já ficava aqui com um coeficiente que não era só a combinação. E portanto, x elevado a 24 menos 3p, menos 3p. Bom, o que eu quero salientar agora é o seguinte, depois de terem aqui a casa arrumada, ou seja, estão a ver o termo, pegam na forma do termo geral e estão a ver o termo como coeficiente de parte literal, podem responder à pergunta que vos estão a fazer ou a várias da seguinte forma. Reparem, agora o que é que, vamos supor que queríamos o termo em x ao cubo. Se eu quero que este seja o termo em x ao cubo, eu quero que o expoente do x seja 3. Então eu iria fazer
24 menos 3p igual a 3. E ia descobrir daqui o p. Muitas vezes até é para verificar se existe ou não, ok? Iria fazer então, ficava 24 menos 3 dá 21, depois o menos 3 passa a dividir, corta com o outro menos, fica então 21 sobre 3, que dá 7. Ou seja, eu sei que o termo em x ao cubo é o termo que eu obtenho se substituir aqui este p por 7. E se me pedirem só o coeficiente do termo em x ao cubo, então a resposta é só o que está aqui, o que não tem letra. Neste caso era só a combinação. 12 combinação 7 a 7. E se me pedirem, por exemplo, o termo independente, então eu, em vez de igualar aqui o 24 menos 3p igual a 3, vou igualar 24 menos 3p a 0, porque o termo independente tem 0 aqui no expoente do x, que é para não ter x, é o termo independente de x. Bom, e por aqui reparem que esta forma do termo geral permite então responder a várias questões. E por isso eu fiz questão de fazer aqui este exemplo para exemplificar, desculpem aqui a redundância, este exemplo para que fique bem marcada a importância deste termo geral. Bom, fica então por aqui nesta apresentação, um grande abraço, muito obrigado por assistir e até um próximo vídeo.